Olá pessoal, sou o pastor Rafael Bonfim e eu quero compartilhar com vocês algo que veio ao meu coração, na verdade uma lembrança que veio de algo que aconteceu comigo há uns 3 ou 4 anos atrás e eu queria falar com vocês. Mas antes eu quero ler Romanos 6, que diz assim: Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? E ultimamente a gente tem visto muitos escândalos e muitas coisas relacionadas ao Evangelho, né? E tem uma passagem que diz assim, que o nome de Deus tem sido blasfemado entre os gentios por nossa causa. Então, é muito perigoso quando a gente deseja realmente ter títulos, mas a gente não entende a responsabilidade que a gente tem que ter também como ministros do Evangelho. E o nome de Deus de fato tem sido blasfemado por falta de maturidade. Muita gente querendo título, mas não querendo ter responsabilidade com as coisas de Deus. E isso tem me preocupado. Por quê? Porque Deus tem mostrado áreas da minha vida que eu preciso mudar. E eu sempre fui uma pessoa que nunca aceitei esse evangelho que é pregado de que pastor, apóstolo, seja quem for quem está em cima do púlpito, é melhor do que quem está embaixo. Né? Eu aprendi com o meu pastor, o pastor Eber, que não existe diferença de importância, existe diferença de responsabilidade. Não existe, eu não sou mais importante do que você. Se você canta, se você toca, se você prega, se você faz qualquer outra coisa. Não, você não é mais importante do que eu. O que diferencia entre eu e você é a responsabilidade que a gente tem, segundo a maturidade que a gente tem. E eu lembro que há uns 4, 5 anos atrás, mais ou menos, eu não lembro bem o ano, eu fiz o lançamento do meu primeiro CD. E eu lembro que eu estava com os CDs nas mãos e eu estava organizando como que seria o lançamento, né, na sala da minha casa, e aí o Senhor falou comigo assim: você precisa expor a sua vida. Quando você subir naquele púlpito, você abra a sua vida para as pessoas, para que ninguém te acuse e que ninguém levante o dedo contra você, e a sua vida seja um livro aberto. Isso ficou na minha mente assim por algum tempo, e aí o Senhor foi trazendo memórias, é, e algo que me marcava, que me doía, né? Eu sempre digo nas postagens que aquilo que foi dor para você vai ser cura na vida de alguém um dia. E eu lembro que nessa época eu estava viciado em pornografia. Passei uns 2 meses, um mês só vendo vídeo pornô e viciado completamente assistindo essas coisas, e dentro do meu coração eu sabia que eu estava errado. A gente ouve a voz do Espírito Santo. Engraçado assim, eu já estava ministrando, eu já estava com CDs em mãos, eu já estava com tantas responsabilidades, mas eu não estava tendo respeito ou temor às coisas de Deus. E aí eu sei que houve uma situação que o Senhor me confrontou muito pela palavra, que eu precisava me posicionar. E foi muito triste para mim, né? Então o Senhor me levou a confessar o pecado. Eu procurei pessoas, confessei o pecado e houve o dia do lançamento do CD. Quando eu fui lançar o CD, eu lembro que eu cantei algumas canções e eu disse assim para algumas pessoas, para muitas pessoas que estavam dentro da igreja na época. E aí, quando eu expus isso, eu virei para as pessoas e falei assim: fala para a pessoa do seu lado, como eu sempre digo, né? Que é marca minha isso, né? E aí, fala para a pessoa do seu lado. Há 5 meses atrás, Rafael estava olhando vídeo pornográfico. Muita gente ficou assustada e escandalizada com o que eu estava falando. Mas eu aprendi também com um querido amigo, o apóstolo Ronilton, e ele disse assim que quando a gente fala é porque a gente está livre. Então é isso que aconteceu comigo. Naquele momento eu estava ficando livre. E comecei a expor minha vida, falei do abuso sexual que eu sofri quando criança, falei dos complexos de adoção, de ser rejeitado e tal. Eu fui abrindo minha vida para as pessoas e, e disse assim: eu quero ser a primeira pessoa nessa noite a dizer que quem está em cima não significa que é melhor do que quem está embaixo. Mas eu decidi assumir a responsabilidade que Deus me deu. Então, a partir daquele dia, eu sei que o Senhor estava trazendo sobre mim cura.
Porque, irmãos, o título, ele não é nada relacionado à responsabilidade que a gente tem em levar o nome de Jesus. E eu creio que Deus está querendo pessoas que tenham transparência e sejam honestas. Porque o maior perigo, eu vou dizer isso como pastor hoje, exercendo o chamado de pastor, o maior perigo é a gente estar em cima de um púlpito e pregar algo que a gente não vive. E pôr peso sobre as ovelhas, um peso que a gente não consegue carregar. E Deus está querendo que a gente seja livre dessas amarras e haja em transparência. Então Deus ele não está de olho na sua aparência, no que você pode externar, mas com o seu coração. Então, o meu clamor hoje é que haja sinceridade, principalmente no coração da liderança. No meu coração, no seu coração, você que tem vivido dias de responsabilidades maiores. Assuma essa responsabilidade. Seja alguém que vai ter capacidade em Deus de assumir essa responsabilidade. Deus vai capacitar você. Mas em nome de Jesus, não vamos brincar com o Evangelho. Vamos pedir ajuda ao Espírito Santo. Eu sempre digo para as pessoas, cara, você que é batizado com o Espírito Santo, ora em línguas. Ora em línguas. Porque quando você ora no Espírito, o Espírito Santo te edifica. E edifica segundo a vontade do Pai sobre você. Então não brinca com coisa séria. A gente precisa tomar cuidado. Vamos fazer parte desses remanescentes que nós não vamos nos dobrar. Amém? Então quero deixar esse testemunho, você que tem vivido também dias desse jeito. Procure, se você está vivendo uma vida de pecado, procure alguém que tenha maturidade, não qualquer pessoa, porque nem todo mundo entende. Hoje a igreja está cheia de gente que julga, que em vez de ajudar a pessoa a sair do buraco, empurra a pessoa mais para o buraco ainda. Então a graça ela te proporciona a não continuar pecando, mas a viver de fato debaixo do amor e da misericórdia de Jesus. Como essa graça me alcançou e tem me alcançado. Então viva isso. Aí você pode me perguntar, eu vou ler de novo aqui o Romanos 6. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Então o que tem me fortalecido eu tenho alimentado o meu espírito. Como? Orando em línguas, meditado na palavra, adoração, jejum, oração, se entregando ao Senhor, se afastando das coisas que não me edificam e parado de alimentar minha carne. Porque o pecado está aí, do mesmo jeito. A tentação continua do mesmo jeito. Mas quando você alimenta o seu espírito, ele fica muito mais forte. E o pecado não tem poder sobre você. Deus te abençoe.